Estamos aqui fazendo as análises do UFC 252, que terá como luta principal o confronto entre Stipe Miocic e Daniel Cormier pelo cinto dos pesos pesados. E aqui vamos fazer uma análise do evento co-principal, a luta entre a sensação, o meu garoto Sugar Sean O'Malley e seu oponente Marlon Chito Vera. Vamos falar um pouco a respeito dos dois lutadores, depois fazer uma análise de como a luta vai transcorrer. Eu sou o seu capitão carisma, João Menegali Barba, estou aqui com o tio Caio. Vamos falar primeiramente a respeito do meu garoto Sugar Sean O'Malley, que todo mundo já está falando. Quem não está falando que ele deveria lutar pelo cinturão agora, está falando que ele não foi testado e precisa pegar alguns caras muito na frente. Os dois lados estão errados, muito errados. Para começar, ele não precisa pegar alguém na turma da frente agora, ele está entrando no ranking e ele não está nada pronto pelo cinturão, vocês estão completamente insanos. Ele é um cara que tem muito talento, muita perspectiva de crescimento e o UFC está trabalhando ele corretamente. Deram aí para ele um cara fraco para o retorno que ele assassinou impiedosamente, que foi o José Quiñones. Um dos nocautes mais bonitos que eu já vi pelo trabalho, mas eu vou entrar em detalhes mais tarde. Depois deram para ele um ex-contender a cinturão em decadência, que era o Ed Wineland, e ele também assassinou impiedosamente. Agora estão dando para ele um cara aí que está vindo de derrota, mas está dentro do ranking, que por pouco não está entre os 10 melhores de categoria. Esse é o processo normal, então segurem a onda. Não é para o cara ser catapultado para a disputa de cinturão, não é assim que funciona. Alguns esportes como luta são os esportes mais fáceis de você parecer melhor do que você é quando você está enfrentando uma competição de menor nível. É por isso que em boxe, por exemplo, você vê muitos caras que matam todo mundo até chegar no top 5, aí chega no top 5 e não conseguem ganhar de ninguém, não parecem nem ser do mesmo nível. É por esse tipo de coisa. Luta é um esporte muito fácil de você parecer melhor do que você é quando você está enfrentando uma oposição desqualificada. Mas só que o Sugar Sean está enfrentando a oposição qualificada para o nível que ele está em teoria. Só que ele está brutalizando essa oposição, que é o que a gente sempre fala aqui. Se você está enfrentando uma competição fora do top 15, se você está enfrentando caras em decadência, o que você tem que fazer para crescer seu nome é fazer esses caras nem parecerem oposição competente. E o Sugar Sean está fazendo isso com extrema competência, né? Ele brutalizou os últimos oponentes com muita facilidade. Vamos falar a respeito das valências técnicas dele. Para começar, a noção de distância dele é uma coisa absurda, absurda mesmo. O último nocaute dele em cima do Ed Wineland foi uma coisa que rodou a internet e eu vi muita gente se perguntando por que o Ed Wineland tomou aquele golpe. Pareceu até um negócio coreografado. O Sugar Sean simplesmente andou para frente, soltou a mão direita e o Ed Wineland mal reagiu, tomou o golpe e caiu inconsciente. Eu vou explicar aqui para vocês. Para começar, ele já tinha recebido um chute rodado anteriormente e um chute lateral no corpo e ficou bem óbvio que ele tinha sentido esses golpes. Mas só que a maior questão foi o controle de distância e as fintas que o Sugar Sean está fazendo o tempo todo. Ele está o tempo todo fintando, testando as reações do oponente. Então o Ed Wineland, e ele faz isso bem. A questão é, tem muita gente que finta e você sabe que é uma finta. Ele não. Ele faz tudo parecer um golpe, todo golpe o oponente fica inexato de saber se ele realmente está vindo. Então, mesmo com pouco tempo de duração da luta, o Ed Wineland não tinha certeza o que era uma finta e o que era um ataque. E logo depois de entrar com aquele... logo antes de entrar com aquele soco, o Sean O'Malley tinha feito uma finta. Ele fez um... E aí, ele ocultou um passo nessa movimentação e entrou com um direto de direito que levou o oponente ao nocaute. Foi realmente algo fenomenal, porque para você ver que até um boxeador treinado como Ed Wineland acreditou que o golpe não estava vindo de forma alguma. Eu acho que o nocaute dele no José Quiñones foi ainda mais impressionante, que foi uma escolha perfeita de golpes que trespassavam a guarda que o oponente estava utilizando. Porque o Quiñones veio muito para frente, foi atingido atrás da guarda com um gancho de direita, e aí ele caiu, mas levantou com a guarda dessa forma, aí foi atingido por um chute atrás da cabeça, aí ele se desesperou, foi para a queda, e logo que ele foi, tomou um uppercut. Então foi uma escolha absurdamente genial de golpes do Sugar Sean, sabe? Que mostrou realmente como que os instintos dele, os reflexos dele são muito técnicos, muito bem treinados, ele sabe enxergar e reagir de uma forma muito absurda.
Ele é um trocador de altíssimo nível que chuta muito bem, que trabalha seu boxe muito bem, que sabe esperar a hora de contragolpear, sabe utilizar toda a sua envergadura. Quando vai para o chão, em geral, ele está caindo por baixo, né? Mas só que ele trabalha uma guarda muito ofensiva, ele trabalha bem em finalizações, ele sai muito bem no braço, sai muito bem no triângulo, mas em geral o jogo de chão não é o jogo dele. Eu acredito que essa luta, como a maioria, tende a transcorrer em pé, onde ele vai poder mostrar toda essa versatilidade de jogo, né? Ele tem uma movimentação acelerada, lateralizada, ele tem uma movimentação lateral muito boa, a base dele é bem lateralizada, bem voltada assim, para estilos como karatê, e ele consegue trocar de base. Eu realmente não sei qual que é a mão que ele se sente melhor utilizando, porque as duas parecem extremamente potentes. E eu acho que isso aí é tudo que dá para falar a respeito do meu garoto Sugar Sean O'Malley. Claro que a gente poderia fazer uma análise técnica mais minuciosa, mas só que existe gente nos xingando porque a gente está fazendo os vídeos ficarem muito longos. Então, vamos fazer agora a análise do Marlon Tito Vera, que eu acho que é um competidor de altíssima qualidade também. Agora, só vou deixar bem claro um defeito do Marlon Vera. A princípio, ele demora muito para entrar na luta. Eu acho que ele perde todos os primeiros rounds, praticamente. E é uma coisa incrível como que ele começa devagar. Eu já vi lutas que ele tomou surras homéricas no primeiro round, para chegar no segundo, fazer a máquina começar a funcionar e nocautear o oponente. Ele é um cara de volume, ele é um cara de pressão, ele é um cara de atacar com diversos golpes, com muitos chutes, que gosta de bater com força, que gosta de trabalhar no clinch do Muay Thai, trabalhar boas joelhadas, boas cotoveladas. Quando ele quer do oponente, ele também trabalha muito bem por cima no ground and pound. Ele passa a guarda muito bem, mas só que ele prefere causar dano e buscar finalizações quando o oponente tenta reagir ao ground and pound. Então ele está numa posição e o oponente pensa, meu Deus, eu não posso mais ficar nessa posição, porque dessa forma eu serei inevitavelmente nocauteado. Aí quando o oponente tenta virar, tenta se levantar, aí o Marlon aproveita para passar a guarda, aí que ele aproveita para pegar uma finalização e terminar o serviço, e ele faz isso muito bem. Em pé, como eu estava falando, ele é um cara de pressão. Ele é alto para a categoria, ele trabalha bem essa distância, mas ele é um cara de encurtar a luta, fazer estrago no clinch, de fazer estrago através de atrito contra o oponente. Como eu falei, ele tem esse problema de começar as lutas muito tarde. Ele começa a partir do segundo round, e até mesmo a última derrota dele para o Song Yadong pode ser muito atribuída a isso, né? Porque ele venceu, sem dúvidas, o terceiro round, e para muitos ele venceu o segundo round, só que ele só começou a lutar na metade da luta, contra um oponente que estava lá desde o início e que cai de rendimento conforme a luta vai. Então, se existia uma luta para um lutador de pressão começar cedo, era aquela, e ele não conseguiu fazer isso. Ele é um cara que realmente precisa sentir o ritmo dele para começar a trabalhar. E, como eu falei, um cara de utilizar bons jabs, bom direto, bate pesado, tem bons chutes, principalmente chutes frontais, mas só que eu acho que a maior arma dele é encurtando a distância, trabalhando golpes no corpo, trabalhando joelhadas no clinch e fazendo estrago a partir dali. E esse é o Marlon Vera. Agora vamos aqui com Tio Caio. Seu capitão carisma te abençoa, Tio Caio. Dê aqui o seu palpite de como a luta vai transcorrer e quem vai vencer. Bom, não colocando, mas a gente sabe que como o UFC trabalha certos tipos de lutadores, a gente sabe que eles veem o dinheiro quando eles olham para a cara de um lutador. A gente sabe que eles têm essa visão do que é o pacote completo, carisma, vendagem, desempenho, rendimento, e eles veem isso no atleta quando eles conseguem trabalhar corretamente o desenvolvimento esportivo do cara. O O'Malley, ele é um cara de muito bom nível, uma ótima trocação, um timing excelente para contra-golpes. Ele é um cara que não é tão acertável, é difícil você conseguir vazar a distância do O'Malley. Ele tem uma movimentação lateralizada muito boa, ele tem uma mão bastante pesada, e aliado à mão pesada, ele tem valores técnicos muito bons. Ele não é aquele cara que apenas tem mão pesada e derruba por ter mão pesada. Ele tem mão pesada e tecnicamente ele bate corretamente, de uma forma em que isso potencializa o peso natural que ele já tem nas mãos.
Ele tá pegando um adversário que vai para trocar com ele. A gente tem total ciência de que essa luta não vai pro chão em momento algum. A gente tá pegando um cara que é menor que ele na envergadura, apesar do Tito ser um cara que aguenta muita pancada. Esse problema que ele tem em demorar para entrar na luta contra alguém que costuma não fazer com que as lutas passem do meio do segundo round é uma coisa complicada, porque o Tito ele é acertável, apesar dele ser um cara que ele tem um bom controle de distância e uma facilidade de entrar no raio de ação do adversário. Ele é um cara bastante acertável. Eu acho que, apesar de ser uma evolução gradual e ser uma luta como pro ranking, ser uma luta que faça sentido, porém, esportivamente, a gente tem ciência de que é uma luta para tentar subir o nível de popularidade, subir um pouco o nível de competição e mostrar que o O'Malley merece estar dentro do ranking, eu acho que é uma luta com favoritismo claro pro O'Malley. Ele tem uma movimentação na longa melhor, ele tem um controle de distância melhor, a movimentação dele é um pouco melhor. O Tito é um cara que demora para entrar na luta, e demorar para entrar na luta contra alguém que vai te punir de forma pesada, a cada erro seu, a cada displicência sua, é bastante complicado. Eu acho que é possível que ele sobreviva à mão pesada do O'Malley, que ele não seja nocauteado, como a grande maioria dos adversários. Porque o Tito, ele tem um bom nível, ele é um lutador de bom nível, ele é um cara que troca muito bem, é um cara que, dentro da categoria dos galos, para você ser top 15, não é uma das tarefas mais fáceis do mundo, e quem consegue é alguém que tem um selo, é um cara genuinamente bom, que você consegue ser ranqueado dentro dessa categoria. E o Tito é um cara que é um top 15 legítimo. Mas eu acho que ele é aquele tipo de casamento que favorece muito o estilo de luta do O'Malley. Um cara que não vai testar a luta agarrada dele, um cara que demora um pouco para entrar na velocidade que a luta exige, e é um cara que vai apenas mostrar as valências técnicas em pé que o O'Malley tem para oferecer. Eu acho que é uma luta com um leve favoritismo para o O'Malley. Já volto. Muito obrigado, Chiu Caio. Vamos falar aqui, então, a opinião do seu Capitão Carisma. Soldados, reúnam-se sobre a minha asa, porque agora eu lhes direi a verdade. E a verdade essa é realmente uma luta que o UFC está oferecendo como crescimento. Não existem lutas fáceis nessa categoria a partir do nível que o Sean O'Malley está. Não se engane. Mas só que é uma luta bem clara. Eles não querem propelir o Sean O'Malley, porque apesar do que eles fazem parecer, eles são mais inteligentes do que a maioria das pessoas que estão assistindo. Por exemplo, esse negócio do Khamzat Chimaev, que estreou batendo em caras também que basicamente não tinham um nível de UFC, e aí todo mundo tá falando, casem uma luta dele com o Gilbert Burns. Não, o UFC não vai fazer isso, porque eles querem que você acredite que esse cara já estreou tendo nível de pegar o campeão, mas eles sabem que não tem. Da mesma forma, eles sabem que o Sean O'Malley está sendo preparado para competir lá na ponta, mas ele ainda não está nesse nível. Dá mais umas 3 lutas, talvez ele esteja, mas só que ele está em um processo e é importante que ele passe por todas as etapas desse processo, porque você ir de um cara tipo Ed Wineland para pegar alguém do nível do Marlon Moraes, Cory Sandhagen, Cody Garbrandt, é um salto de nível muito grande que poderia acarretar uma derrota que não ocorreria se o lutador fosse trabalhado da forma correta. E da mesma forma, também é tipo assim, vamos dizer, ele não bateu ninguém tão bom quanto o Marlon Vera. Então, o favoritismo que o Caio deu e que eu também estou dando aqui para o Sean O'Malley é baseado no que eu vi dele, mas na impressão que eu tenho que ele consiga reproduzir isso em um nível mais alto. Eu acredito que é bem difícil que isso não ocorra, mas é que pode não ocorrer. É por isso que muitas vezes esses caminhões de hype são freados. Mas vamos falar a respeito da luta, e eu acho que se existiu uma luta, mais do que a própria luta contra o Song Yadong, se existiu uma luta que o Marlon Vera tem que começar a 1000 por hora, é essa. Porque eu acho que é importantíssimo não deixar o Sean O'Malley ter uma noção do timing, não deixar que ele trabalhe a sua movimentação, não deixar que ele trabalhe as suas fintas, não deixar que ele comece a ler o jogo do Marlon.
Claro que quando esquentar o motor, essa luta tende a ser mais competitiva, mas só que ser acertável da forma que o Marlon é nos primeiros rounds, enquanto ele ainda não está oferecendo muita coisa, ele vai acabar sendo presa muito fácil para o Sean O'Malley, sabe? É o tipo de luta que a pressão seria muito boa aí para o Marlon inicialmente, justamente para tirar essa noção, para poder causar dano, para poder criar atrito e fazer a luta ser mais suja, fazer não ser simplesmente uma trocação na longa distância, onde eu acho que ele tem uma desvantagem muito clara em relação ao Sean. O Caio falou que não tem como essa luta cair no chão. Eu discordo um pouco, porque as lutas do Marlon Vera elas acabam no chão. Não é nenhuma questão dele levar para lá, mas ele se embola tanto no clinch que às vezes a queda se torna uma boa opção. E apesar de eu achar que essa luta vai transcorrer em pé, eu também não elimino essa possibilidade. Como eu falei, eu acho que para mim a estratégia para o Marlon Vera é entrar a 1000, tentar pressionar, tentar fazer as coisas acontecerem, tentar encurtar a distância de uma forma que o Sugar Sean não consiga dominar, não consiga se movimentar corretamente, que ele não tenha uma noção de como atacar na longa distância antes do Marlon estar na curta, sabe? É uma estratégia bem clássica Mike Tyson. Falavam essa questão dele estar se aquecendo o tempo todo, dele entrar na luta e não parar de pular, mas é porque assim que o sino tocava, ele já estava na cara do oponente desferindo golpes. E eu acho que isso é o importante para o Marlon Vera, é não tentar sentir a luta, porque nessa questão aí ele vai ter uma desvantagem muito clara. É uma questão do corner dele estar estapeando ele antes da luta e falando: vamos lá, você tem que entrar no modo brigador aqui agora, de uma vez. Eu quero que você vá lá com tudo que você tem para fazer alguma diferença no primeiro round, seja causar dano, seja cansar o Sean para trabalhar de forma mais confortável nos rounds seguintes, mas eu acho que se ele entrar da forma que ele sempre entra, é capaz da gente ver um nocaute aí no primeiro round ainda pro Sean, só que dado como que o Marlon Vera é um cara duro, eu não acho que essa possibilidade seja a mais provável. A minha aposta vai no Sugar Sean O'Malley, meu garoto, para dar aí mais um passo no ranking em direção às cabeças. E este é o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho. Nós vamos fazer todos os palpites de todas das lutas do UFC 252. Eu sou o seu capitão carisma, João Menegali Barbi, aqui com o tio Caio. Muito obrigado e até a próxima.